Graças a Deus, bem-vindos mais uma vez, amigos, ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Hoje, quem pode ser selado é uma revelação para o remanescente. Estamos estudando o capítulo 7, o selamento do povo de Deus, os 144 mil. É um assunto muito importante para a igreja remanescente. Se você faz parte do remanescente, você vai entender esse assunto. Se você não faz parte, você é convidado a compreender também e procurar entender que você está convidado a fazer parte do remanescente de Deus. Quem é o remanescente? Apocalipse 12, 17, o texto está em tela. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O dragão é o diabo, Satanás, irou-se contra a mulher, que é a depositária da verdade de Deus desde o Antigo Testamento, aquela promessa feita a Adão e Eva, e que essa verdade foi sendo transmitida de geração em geração. Passou pelo Antigo Testamento, chegou até os apóstolos do seu Jesus, através do próprio Senhor, que concedeu à igreja a fé que uma vez por todas foi dada aos santos, aos crentes. E eles devem guardar essa realidade da fé. Então o diabo está irado contra esta mulher, contra esta igreja. A igreja que guarda os mandamentos de Deus. E hoje está terrivelmente furioso contra o remanescente, que é quem sobreviveu, porque a igreja foi vencida na Idade Média, a igreja se tornou protestante e mesmo assim não está segurando a palavra de Deus como regra de fé e prática, está crendo em doutrinas pagãs. Mas existe um remanescente, existe um povo que tem a palavra de Deus, unicamente a Bíblia, como regra de fé. Então, esse remanescente são identificados na Bíblia como os que guardam os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, e têm o testemunho de Jesus Cristo, ok? Então, para esses é a mensagem de hoje. Apocalipse 7, de 1 a 4, nós lemos o texto. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então nós temos 4 anjos segurando 4 ventos. Como é um símbolo, os ventos são símbolos de comoções políticas, guerras, confusões, desastres naturais, tudo isso que Satanás utiliza para tentar destruir a igreja, especialmente o remanescente que guarda os mandamentos de Deus, porque eles têm uma mensagem de advertência para o mundo, de avisar o mundo. Então eles são o objeto da fúria de Satanás. E aí diz a palavra que os ventos, as guerras mundiais, as guerras de totalitarismo, as guerras de genocídio, elas estão sendo impedidas porque o povo de Deus ainda não foi totalmente selado. Mas quando eles forem selados, se soltarão esses ventos e o mundo estará envolvido em grandes confusões. Então nós temos um anjo que vem com o selo do Deus vivo. O anjo é um mensageiro de Deus e ele é o anjo de Apocalipse 14. As 3 mensagens angélicas do primeiro, segundo e terceiro anjo. O terceiro anjo é esse que tem o selo do Deus vivo e adverte o mundo. Ou você recebe o selo de Deus, ou recebe o selo da besta. A marca de Deus ou a marca da besta. Então é preciso compreender esse assunto aqui. Tanto o povo de Deus, o remanescente, chamado para anunciar isso ao mundo, porque são os únicos que compreendem esse assunto, porque eles têm o testemunho de Jesus. Eles têm o espírito de profecia. Efésios 1,13, já comentamos que muita gente entende que o selo de Deus é o Espírito Santo. De verdade, o Espírito Santo é aquele agente selador. É o Espírito Santo quem sela. E todos os crentes de todas as igrejas recebem o selo do Espírito como confirmação de que o Espírito Santo, se essa pessoa quiser, ela vai descobrir toda a verdade.
porque esse é o desejo do Espírito Santo, revelar toda a verdade da palavra de Deus para que todos sejam salvos. Efésios 1,13, portanto, diz: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Só que esse selo do Espírito é aplicado a todos no coração, porque a pessoa passa a entender e amar a verdade da palavra de Deus. E o selo do Apocalipse 7 é um selo que é colocado na testa e não no coração. Portanto, são selos diferentes. 2 Timóteo 2,19 diz: todavia o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. O selo de Deus só será colocado sobre aqueles que Deus conhece, ou daqueles que conhecem a Deus. O selo de Deus é um selo de confirmação de que essas pessoas foram avaliadas, passaram por um teste de avaliação, juízo investigativo, e elas foram encontradas de acordo com o modelo do caráter de Cristo. O selo de Deus não pode ser colocado em alguém que não seja de fato um cristão autêntico. E por isso, Deus diz que eu sei em quem eu vou colocar o selo. Ele conhece. E são aqueles que se apartam da injustiça, do pecado. São aqueles que guardam sua lei, são aqueles que andam de acordo com a aliança de Deus, com a aliança do Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar? Como é uma revelação para o remanescente acredita que Ellen White é profetisa de Deus. Ela recebeu dons da revelação e o Senhor concedeu para ela o conhecimento para todo o povo de Deus, de todas as igrejas. Todos aqueles que quiserem receber o conhecimento, leia um dos livros de Ellen White e você chegará a essa compreensão. Porque é para você a palavra de Deus. Diz Ellen White: chegou o tempo quando todos os que têm interesse em sua salvação deveriam inquirir com seriedade e solenidade o que é o selo de Deus. Signs of the Times, 1º de novembro de 1899. Então, essa é da máxima importância, saber o que é o selo de Deus. Todos que tiverem interesse, reconhecer que sua salvação precisa saber desse assunto. O selo de Deus é importante para a salvação. O selo de Deus é importante para colocar na mente e na testa daqueles que são realmente santificados, que estão medidos de acordo com o padrão divino de um santuário, que no santuário tem balança justa, efa justo, e, portanto, as pessoas são medidas de acordo com o padrão divino. As pessoas são pesadas na balança da justiça. No livro de Daniel, no capítulo 5, quando o rei Belsazar trouxe lá os cálices para poder farrear junto com seus grandes, apareceu uma escritura na parede dizendo que ele foi pesado na balança da justiça e foi achado em falta. Todos somos pesados, todos somos medidos, todos somos avaliados de acordo com o caráter, se estamos achados dignos de ir para o céu ou não. É pela misericórdia do Senhor que isso acontece, de estarmos achados dignos ou não, mas todos temos uma obra a desempenhar, colaborar com Deus quanto a desenvolver um caráter justo, um caráter que possa suportar o escrutínio da verdade, a avaliação de Deus, e quando medida com a justiça de Cristo, sendo cobertos por ela, podemos ser selados. Os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia sentiram que a compreensão do selo de Deus era uma questão de vida e morte. Eles perceberam que somente aqueles que receberem o selo do Deus vivo passarão com sucesso pelo tempo de angústia e as 7 últimas pragas. Somente os selados permanecerão firmes no dia do Senhor, no dia da ira de Deus contra o pecado. Para os pioneiros adventistas, compreender esse assunto foi prioridade. E em nossos dias, esse assunto também deveria ser prioridade. Compreender isso é da máxima importância para não apenas os adventistas do sétimo dia, mas para todas as igrejas. Receber o selo de Deus que protege, que guarda, que mostra que você é do Senhor e, portanto, o maligno não lhe tocará. É importante compreender isso. Então, a partir de 1848,
começaram a analisar e a entender, os pioneiros adventistas, que a palavra de Deus fala de um selo. E foi confirmado que desde 1844 é que Deus está selando o seu povo com a compreensão dessa mensagem. O que é o selo de Deus? Ellen White diz no livro Eventos Finais, página 219, no parágrafo 4, logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. Na realidade, já começou. O que a serva do Senhor diz? Primeiro, que o selo não é uma marca, não é um chip, não é um carimbo, não é um desenho, não é algo colocado de forma visível. Você provavelmente nem saberá que foi selado. Quem saberá isso é o próprio Espírito Santo que coloca o selo. Então, o que é esse selo? É uma consolidação, é a confirmação de que essa pessoa compreende a verdade, defende e está pronta a depor a própria vida por ela. Tanto intelectual quanto espiritualmente, a pessoa estará firmada na verdade. Então, eles jamais poderão ser abalados com as mentiras de Satanás. Este é o propósito do selo de Deus. Então, não é um selo ou marca que pode ser visto, mas é a consolidação na verdade. Você compreende a verdade da palavra de Deus? São 10 verdades. Procure, pesquise, indague, que depois nós daremos uma resposta para você. O selo de Deus é semelhança de caráter com Cristo. É o puro sinal da verdade. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 267. O que é o selo de Deus? Semelhança de caráter com Cristo. É o puro sinal da verdade. Então Deus examinou o seu caráter, examinou o meu caráter, comparou com o de Jesus e diz, esse pode ser selado, porque eles são parecidos, eles são cristãos, porque imitam a Cristo. Portanto, recebem o selo de Deus. Qual é o selo do Deus vivo que é colocado na fronte de seu povo? É um sinal que os anjos podem ler, mas não os olhos humanos. Pois o anjo destruidor precisa ver este sinal de redenção. Ellen White, em Meditações Matinais, do ano de 1977, página 241. É um sinal, um selo, não visível aos homens. Portanto, ninguém vai dizer, eu estou selado, você não está selado. Ao contrário, é um sinal que apenas os anjos podem ler, porque eles sabem quem realmente é cristão, quem de fato não é cristão. As igrejas estão lotadas, mas de todo tipo de gente que está ali misturado joio e trigo. Então, em cada igreja tem um remanescente fiel, tem alguém ansioso, desejoso de conhecer a verdade. E para eles é essa a mensagem da palavra de Deus, assim como é para a igreja remanescente, aquela que foi chamada por Deus, com esse conhecimento para ensinar. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é essa igreja remanescente, cujo único privilégio, propósito e compromisso é ensinar essa verdade para o mundo. Infelizmente, algumas igrejas estão rejeitando, pastores criticam, dizem que isso é uma seita, e aí não permite que o seu povo compreenda a verdade da palavra de Deus. Apocalipse 14, versos 6 a 10, fala de 3 anjos. Cada anjo tem uma mensagem que precisa ser anunciado à terra, e essas mensagens já estão sendo anunciadas desde o ano de 1844. 14, verso 6. Vi outro anjo voar pelo meio do céu, tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo, Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição, da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro.
São mensagens solenes de advertência, são ameaças para aqueles que são desobedientes. Faz parte do Evangelho de Deus falar que tem um dia de juízo, que esse juízo já começou e que a gente tem que temer a Deus mais do que os homens. Muita gente está preocupada aí com o emprego, preocupado com a própria honra pessoal, mas a sua salvação parece que não é preocupação. As pessoas estão fazendo das igrejas apenas um clube onde ele passa algumas horas em boa companhia, em boa música e ouvindo boas mensagens. Mas a vida não muda. Então, o dia do juízo está chegando e, na verdade, já chegou, é o juízo investigativo. Estudamos aí nos selos do capítulo 6 de Apocalipse. E é chamar-nos para a adoração ao Deus verdadeiro de acordo com o seu dia de culto. Adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Fala do sábado. O outro anjo vai denunciar Babilônia, que são as igrejas em confusão. As igrejas que têm a palavra de Deus, mas preferem seguir doutrinas paganizadas, vindas com a autoridade da Igreja Católica, guardando o domingo, crendo em imortalidade da alma, em rezas, em passes e em uma série de outras mensagens espíritas. E o terceiro anjo adverte sobre receber a marca da besta. Você tem que receber a marca, o selo de Deus. É justamente o assunto que nós estamos tratando aqui. Onde é revelado o selo de Deus? O selo de Deus é revelado em sua lei. Ezequiel 20, verso 12 diz: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então, o sábado é um sinal de verdadeira santificação. É um sinal de que as pessoas estão buscando santidade na presença de Deus, guardando o seu dia santo para adorar a um Deus santo e, portanto, as pessoas têm que estar santificadas. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20, verso 20. Este é o selo de Deus, o sinal de Deus. Santificar o sábado importa em salvação eterna, porque Deus distingue seu povo daquele que não é. Todos os evangélicos fazem parte do povo de Deus, mas precisam ter o selo de Deus, o sinal de Deus. Eles já receberam o Espírito Santo, já têm este selo que compromete o Espírito em continuar guiando-os a toda a verdade. E só falta para eles essa verdade aqui. Se você é de alguma igreja evangélica, saiba que essa mensagem é para você. Deus está lhe chamando para que você considere guardar o sábado do Senhor se quiser estar protegido, se quiser estar salvo, mediante a graça, fé no Senhor Jesus Cristo. Unicamente pela graça. As obras só vão confirmar sua obediência, só vão determinar, de fato, que você é um fiel seguidor do Senhor Jesus. Isaías 8,16, resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então a lei é onde está o selo, é para selar essa lei no coração dos discípulos. E quem faz esse selamento é o Espírito Santo que guia a verdade. É o Espírito Santo que revela, é o Espírito Santo que nos dá a palavra de Deus para isso. Êxodo 20, verso 8 a 11, fala do mandamento do sábado. Esse mandamento que todas as igrejas dizem que foi abolido, Jesus aboliu, que na cruz do Calvário isso acabou, etc. Mas é mandamento de Deus. Como Deus aboliria a sua própria lei? Como ele aboliria? Então lembra-te do dia do sábado para o santificar. Porque em 6 dias fez Jeová os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso Jeová abençoou o dia de sábado e o santificou. O sábado é o selo de Deus. É ele que tem as características do selo, que é nome da autoridade, o cargo e o território. Os mandamentos de Deus, o único que tem a assinatura de Deus, porque toda lei para valer precisa da assinatura da sua autoridade. E o diabo, portanto, tirando o sábado, ele tira a assinatura de Deus, ou seja, a lei deixa de valer quando não tem o sábado. Por isso que a Bíblia diz que quando você quebra um só mandamento dos 10, você quebrou todos, violou toda a lei. E este mandamento do sábado é que prova que todo aquele que está violando o sábado está destruindo toda a lei de Deus, porque nele está a assinatura do legislador. Então toda a lei, vou dizer para você, o edital
a Constituição, se não vier assinada pela autoridade, não vale. Assim o diabo sabe que se você não guardar o sábado, você está violando a lei de Deus. E a intenção dele, portanto, é destruir o sábado, para que você não seja selado. Ellen White diz em Eventos Finais, aliás, em Testemunhos Seletos, volume 3, página 232. O sinal ou selo de Deus é revelado na observância do sábado do sétimo dia. O memorial divino da criação. A marca da besta é o oposto disto. É a observância do primeiro dia da semana. Isso tem que ficar claro. Então, o conflito é com certeza sobre quem adoramos e em que dia adoramos. São 2 dias em conflito. Um é a marca de Deus, o outro dia é a marca da besta. Um é o selo de Deus, o outro dia é o selo da besta. Muito fácil da gente entender. O selo de Deus vivo é colocado nos que guardam conscienciosamente o sábado do Senhor. Os que querem ter o selo de Deus na testa precisam guardar o sábado do 4º mandamento. Eventos Finais, página 220. Fica claro, então, para os adventistas, que são infiéis, fica claro, então, para os evangélicos, que são infiéis, que enquanto não estiverem guardando o sábado do Senhor, não estão protegidos, não estão guardados, não podem ser reconhecidos como servos de Deus, igreja de Deus. Fica claro para você? Por que precisamos ser selados? E para que serve o selo? Já estudamos isso no primeiro vídeo, mas vamos recapitular aqui. Primeiro, o selo de Deus, ele é um sinal de proteção. Antes de Deus trazer um ato de punição contra o pecado no mundo, ele vem primeiro e protege os fiéis filhos dele. O mundo será então punido por seu crime de alta traição. Tem a palavra de Deus e estão pregando que Deus é mentiroso, que Deus mudou de ideia, que Deus mudou sua lei, mudou sua palavra e os mandamentos não são mais necessários, o sábado não é necessário mais. Mas a palavra está aqui para dizer que isso não é verdade. Então, Apocalipse 7, de 1 a 3, nós sabemos que o povo de Deus precisa ser selado porque haverá destruição, haverá guerra, haverá um ato satânico de tentar destruir o povo do Senhor de todas as religiões para que eles não sejam selados, para que eles não compreendam a verdade. Então, os anjos estão segurando os ventos para que isso não aconteça sem que primeiro o povo de Deus seja selado. Depois que eles forem selados, aí virá a destruição, mas o povo de Deus não será atingido. Amém? Apocalipse 9, verso 4 fala que haverá uma ação terrível, demoníaca sobre a terra, e essa ação vai perturbar bastante aqueles que não têm o selo de Deus. Foi dada a ordem para que não machuque, não toque, não cause dano nenhuma erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. É a mesma coisa que Apocalipse 7, verso 1 está falando. Quem não estiver protegido pelo selo de Deus, quando os anjos parar de segurar os problemas sociais, as disputas políticas, as disputas partidárias, os conflitos virão com a intenção de Satanás de jogar no meio do balaio, da confusão, o povo que deve ser salvo. E se eles morrerem antes, não serão selados e, portanto, estarão perdidos. Mas o povo de Deus será protegido. Então, o selo é para a proteção dos fiéis de Deus. Na época do dilúvio, por exemplo, Noé e sua casa, todos eles foram selados, protegidos das águas do dilúvio. Eles tiveram, então, a aliança de Deus sobre eles. Noé andava com Deus, diz a palavra do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Então, o verso 17 do capítulo 6, Deus disse, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne, que é a fôlego de vida, debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Verso 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança.
Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Então, essa aliança foi a proteção. O nome Noé significa descanso. Noé descansava no sábado. Portanto, está escrito isso na Bíblia? Não, porque era o costume de todo descendente de Adão que ouviu a mensagem de Deus. Adão falou sobre o sábado. Então, é uma questão muito fácil de você entender, imaginar, procurar pelo contexto maior da Bíblia. Então, o sinal que protegeu ao povo de Noé foi a obediência à graça salvadora do Senhor Jesus. Porque Deus, então, fez uma aliança com Noé. Essa aliança que o povo chama de aliança noédica. Essa aliança foi que protegeu. Então, o sinal da aliança era o sábado, sempre foi. No Egito, quando o povo de Deus estava cativo, e a todos aqueles que obedeceram a palavra de Deus, conforme Êxodo 12, de matar um cordeiro e pegar o sangue e passar nas umbrais da porta, quando o anjo da morte passasse para destruir os primogênitos do Egito, todos os egípcios que creram na palavra de Deus através de Noé, de Moisés, e o próprio povo de Israel, fez lá, matou o cordeiro e colocou o sangue nos umbrais da porta. Aquele sinal, quando o anjo passasse, veria e não tocaria ninguém naquele lugar. Então o povo de Deus foi protegido por conta do sinal de sangue nos portais. Êxodo 12, verso 22 e 23. Vamos ler? Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então, o povo de Deus foi protegido porque havia um sinal de sangue. Em Ezequiel 9, verso 4 a 6, quando o povo de Deus finalmente abusou da paciência divina e não obedeceu mais sua lei, não obedeceu mais o seu sábado, não guardou sua palavra, e Deus os ameaçou, advertia, dizendo que haveria um destruidor. Nabucodonosor levaria o povo cativo para a Babilônia. Mas Deus sabe quem é seu povo, Deus conhece seu povo fiel e os protegeria. Então, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, morreram todos os que não tinham sido marcados com o sinal na testa. Com o sinal na testa. Vamos ler o texto? Ezequiel 9, 4 a 6. E lhe disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Todos os infiéis, seja da casa de Deus, ou seja do povo, que não tinha um sinal, um tav, um T marcado na testa, e esse era o sinal. Todos esses estavam fora da proteção. E Deus só marcou os fiéis, os que suspiravam, aqueles que não concordavam com o pecado, aqueles que chegavam perto de Deus, guardavam sua lei. Tá certo? Então, para isso que é o selo, para isso que precisamos dele. Antes da volta de Jesus, o povo de Deus deve ser selado. E o selo é um sinal de qualidade. Você tem um objeto, percebe que ele está com qualidade para ser vendido, para ser exportado, tem um selo de qualidade ali. Então Deus jamais selará alguém que não tenha uma qualidade, que é o caráter de Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz que quem está em Cristo é nova criatura, é nova criação. Olha aí, então é diferente de quem não está. João 13,35, o Senhor Jesus disse que seus discípulos são conhecidos por terem uma marca de caráter
que é o caráter dele, desenvolvidos por imitar a Cristo. 13:35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A marca do caráter de Jesus. Identificava os seus discípulos e como eles amavam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, então eles guardavam a lei de Deus e estavam marcados com o selo de Deus. Guardavam o sábado. Romanos 13:14 diz também a palavra: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Afastamento do pecado, andar de maneira digna de cristão. Gálatas 5, verso 22, mostra o fruto do Espírito. Gálatas 5, verso 22 a 24, nós temos a seguinte proposta: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A lei não é contra isso. Então, esse aqui é o caráter de Jesus. Se você tirar aqui e colocar assim, ó, mas o Senhor Jesus é amor, alegria, vai dar certinho. Porque esse é o caráter de Cristo que deve ser manifestado no povo de Deus. 2 Timóteo 2,19, já lemos o texto. Deus conhece os seus, esse é o selo de Deus, ele conhece e sabe que são aqueles que se apartam do pecado, que vivem de acordo com sua lei. Então, meus amados, o selo é para proteger. E Deus não protegerá quem desobedece aos seus mandamentos, que não guarda o seu sábado. Ellen White diz para o remanescente, em Eventos Finais, página 28, o Senhor não intervirá para proteger a propriedade daqueles que transgridem sua lei, violam seu concerto e calcam aos pés o seu sábado. A propriedade, a casa, essa aqui é a mais importante apólice de seguro para o crente e sua casa, é não transgredir a lei de Deus. É cuidar em obedecer ao sábado do Senhor. É guardar a lei de Deus. Meditações Matinais de 2002, página 101, Ellen White diz: se dentro das famílias houver aqueles que recusam obediência ao Senhor na guarda do seu sábado, então o selo não poderá ser colocado sobre eles. Está falando para os adventistas. Se dentro da família de Deus houver aqueles que recusam obedecer ao Senhor na guarda do seu sábado, então o selo não pode ser colocado sobre eles. Porque o selo mostra que as pessoas estão copiando o caráter de Jesus, copiando a Jesus Cristo, imitando a Cristo. E se alguém na nossa casa que vê os pais guardarem, que vê os pais viverem o Evangelho e não seguem, eles não podem ser selados. É um importante desafio e advertência para a sua família, assim como é para a minha família. Deus não protegerá quem desobedece, deve ficar claro. Testemunhos Seletos, volume 2, página 184. Caso os pais permitam seus filhos se educarem com o mundo e tornarem um sábado um dia comum, então o selo de Deus não pode ser colocado sobre eles. Serão destruídos com o mundo e não cairá seu sangue sobre os pais. Os pais terão culpa, porque veem os filhos dentro de casa jogando, brincando, assistindo vídeos, em vez de estar lendo a palavra, assistindo sermões, estudando algum livro que os alimenta espiritualmente, estão brincando, estão jogando, estão correndo de um lado para o outro, desobedecendo à lei de Deus, falando de negócios, tratando de assuntos que não convêm e, portanto, estão desobedecendo. E se os pais não chamam a atenção, e se os pais são coniventes, os pais também serão culpados quando esses filhos perderem a proteção e a salvação de Deus. O selo de Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. Eventos Finais 189. Semelhantes a Cristo no caráter. Não é ser igual a Jesus. Ninguém pode ser igual a Ele. Deus só é igual a Deus. Nós podemos ser semelhantes no caráter. Precisamos imitar o caráter de Cristo. Mais cortesia, mais amor, mais sinceridade, mais cordialidade,
mais compaixão, mais amor para com o próximo, mais zelo e cuidado com as coisas de Deus, com a igreja de Deus, reverência. Primeiros escritos, página 37, aqueles que já foram guardadores do sábado e depois deixaram. Muitos adventistas estão apostatando, alguns deixando a fé, se tornando membros da igreja da grande Babilônia, voltando para o caminho do erro, desprezando os conhecimentos da palavra de Deus. E Ellen White teve uma visão. Foi-me mostrada, então, uma multidão que ululava em agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes letras: pesado foste na balança e foste achado em falta. Daniel 5:27. Perguntei quem era aquela multidão. O anjo disse: estes são os que já guardaram o sábado e o abandonaram. Ouvi-os clamar com grande voz: acreditamos em tua vinda e a ensinamos com ardor. E enquanto falavam, seus olhares caíam sobre suas vestes. Viam a escrita e então choravam em alta voz. Vi que eles haviam bebido de águas profundas e enlameado o resto com os pés, pisando o sábado a pés, e por isso foram pesados na balança e achados em falta. Então veja, ululava em agonia. O que é ululava? Deixa aqui embaixo como comentário. Você pesquisa e descubra aí. Ululava, gritava, chorava, estavam assim numa situação como perdidos. E o que aconteceu? Eram pessoas que compreenderam a verdade, pessoas que entenderam o sábado, pessoas que sabiam de tudo. Beberam de águas profundas, compreenderam completamente a verdade, mas não se firmaram nela. Porque quem compreende a verdade e não se firma nela é como o diabo. Ele sabe tudo sobre Deus, sabe a verdade, mas ele não se firma na verdade. Portanto, estão perdidos. Não guardaram o sábado do Senhor. E foram pesados na balança da justiça, e o caráter deles não é igual ao de Jesus, é igual ao do inimigo do Senhor. Quando vai acontecer esse selamento? Testemunhos Seletos, volume 2, página 79, Ellen White diz: após a promulgação do decreto que imporá a aceitação do sinal da besta, o pequeno rebanho será selado. Sobre os que observam os mandamentos, imprimir-se-á o sinal da libertação, que os protegerá durante o grande tempo de angústia. Quando vai acontecer o selamento? Depois que houver o decreto dominical. Haverá uma lei mundial. Vai começar nos estados, nos países, isoladamente, obrigando a guardar o domingo, obrigando a violar o sábado. E esse é o sinal da besta. Um sinal que prova que a pessoa tendo a palavra de Deus, mas por medo de emprego, por medo de fome, por medo de vexame, prefere violar a palavra do Senhor e guarda um dia errado, um falso sábado, o domingo, em vez de guardar o sábado do Senhor. Então, depois que a lei de Deus for pisada e que o mundo inteiro ficar sabendo que a verdade da palavra de Deus diz que o sábado é o sinal, que o mundo inteiro ficar sabendo que o domingo é um falso sábado, é a marca da besta, que vem de Babilônia, vem do homem do pecado, e quando o mundo inteiro entender e puder tomar sua decisão, e mesmo assim tomar a decisão por desobedecer a palavra de Deus, eles receberão o selo da besta. Por enquanto ninguém recebeu, mas receberão se continuarem não dando ouvidos à mensagem que o remanescente está anunciando para o mundo. Testemunhos Seletos, volume 2, página 71. O tempo do selamento dos 144.000 é o mesmo que foi revelado a Ezequiel e a João. Promulgar-se-á o decreto, imprimir-se-á o selo, e os fiéis ficarão sem mácula para a eternidade. Depois que vier o decreto e o selo de Deus for colocado, finalmente, na mente dos filhos de Deus fiéis, porque quando vier o decreto dominical, se completa o selamento dos fiéis vivos. E resultado disso, eles estarão firmados na verdade, santos, justificados, não mais pecarão, não mais andarão no mundo do pecado e nem mais morrerão. Estarão isentos, protegidos por Deus para a eternidade. Que Deus seja louvado. Sofonias 2, de 1 a 3, a profecia para os tempos do antigo Judá, é a profecia para o povo de Deus. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor.
antes que saia o decreto. Pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Então, antes que saia o decreto, este é o tempo de buscarmos maior intimidade com Deus, santidade, consagração, obedecer à lei de Deus, guardar o sábado, custe o que custar. Só assim estaremos desenvolvendo o caráter corajoso que Deus espera que cada filho seu desenvolva. Ser semelhante a Jesus e protegido contra os males. Maranata, Meditações Matinais de 1977, página 162, Ellen White diz: o Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça. Este é o teste que o povo de Deus precisa enfrentar antes de serem selados. Antes que termine que a porta da graça se feche, o povo de Deus continuará pregando essa verdade. Eles sofrerão perseguições, eles padecerão fome e sede, sofrerão angústias, mas é necessário que eles enfrentem isso, porque é a maneira que Deus tem de separar do meio do seu povo o joio do trigo. É a maneira de Deus confirmar os que são verdadeiramente fiéis. Então a imagem da besta vai acontecer antes que termine a graça. Será declarado o mundo sob lei marcial. Guardar o domingo ou ser preso, perder emprego, não vai comprar, não vai vender, vai morrer. Essas ameaças acontecerão. Mas Deus terá um povo firme, um povo fiel, que manterá a sua palavra acima de tudo. Quem será selado? Testemunhos Seletos, volume 2, página 71. Ellen White diz: o selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. O selo de Deus não será colocado na testa de um homem impuro. Pensamentos sensuais, desejos lascivos, cobiçosos de homens e mulheres, vícios secretos, pecadinho carinhoso que você tem e que você precisa abandonar. Jamais será colocado o selo de Deus na testa de homem ou mulher que cobiça, que são amantes do mundo, da moda, de ser visto, de ser aplaudido, que tem o padrão do mundo e não a palavra de Deus como regra de sua vida. Jamais será colocado à testa de homem ou mulher de língua falsa, que levanta falso testemunho, que mente, que diz uma coisa querendo dizer outra. Falsidade. Todos os que devem receber o selo de Deus têm que ser o quê? Imaculados. E para ser imaculados, têm que ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Precisa acompanhar o Cordeiro, precisam viver à luz do céu, vigiando e sendo transformado dia após dia, de acordo com o modelo, de acordo com o Senhor Jesus Cristo. Em Visões do Céu, página 90, parágrafo 4, Ellen White diz: os que vencem o mundo, a carne e o diabo, serão agraciados, os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Aqueles cujas mãos não são limpas, cujo coração não é puro, não terão o selo do Deus vivo. Os que planejam o pecado e o praticam serão omitidos. Somente os que, em sua atitude diante de Deus, desempenham a parte dos que se arrependem e confessam os pecados no grande dia antitípico da expiação, serão reconhecidos e assinalados como dignos da proteção de Deus. O nome dos que firmemente desejam e esperam o aparecimento do Salvador e por ele anseiam mais ardorosa e ansiosamente do que os que esperam pela manhã, será contado como dos selados. Não precisa explicar. Leia, releia, reflita.
É uma advertência muito séria para todos os que desejam estar de acordo com o caráter de Cristo. Cristão não é simplesmente quem é bom vizinho, não é simplesmente quem é bom amigo, não é simplesmente quem é honesto. É quem ama a Cristo, o imita e guarda a sua lei. Segue de perto a Jesus. Ama a Jesus e faz tudo de acordo com o que ele ensinou em sua palavra. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Esse é o que diz a palavra de Deus. O que temos que fazer então? Esforcemo-nos com todo o poder que Deus nos deu para estarmos entre os 144 mil. Esforcemo-nos. Dentro em pouco terá cada filho de Deus seu selo colocado em sua fronte. Quem pode suportar o pensamento de ser passado por alto quando o anjo de Deus sair a assinalar os servos de Deus na testa? Review and Herald, 28 de maio de 1899. Será terrível ser deixado para trás, ser omitido, não é esquecido. Ele vai olhar e vai perceber. Não é semelhante a Jesus. Guarda até o sábado, mas não parece com Jesus. É briguento, é nervoso, é pão duro, é miserável, não contribui, não ajuda, não trabalha para o reino de Deus. Ellen White diz em Testemunhos Seletos, volume 2, página 68, nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade, há outros que não receberão na testa o selo de Deus. Tinham a luz da verdade, souberam a vontade do seu mestre, compreenderam todos os pontos de nossa fé, mas não tiveram as obras correspondentes. Tem uma reforma, tem uma mudança em tudo que precisa os servos de Deus praticar, se quiserem dizer, eu ando em toda a verdade da palavra de Deus. Reforma de saúde, reforma na alimentação, reforma do vestuário, reforma na conduta, reforma na aparência, que deve corresponder ao interior. Reforma nos atos, para andar semelhante ao Senhor, como um cristão deve andar. Desde 1844, meus irmãos, que a obra do selamento está em vigor. Só em 1848 é que a igreja abriu a cabeça assim e falou, temos que estudar isso, temos que entender isso. E passaram a entender e descobriram que o selamento é importante para todo verdadeiro cristão. Ela finalmente se completará durante o decreto dominical. Começou em 1944 e vai terminar quando vier o decreto. Estamos vivendo tempos emprestados, tempos em que precisamos votar em nós e nos elegermos para a salvação, cortando todo o laço com o pecado, com os divertimentos que nos desviam o foco da missão e orar, vigiar, pregar, até que do alto sejamos revestidos de poder. O Espírito Santo dará força e graça para que esta obra seja concluída. Satanás quer e está se esforçando muito para nos impedir de sermos selados. E sua maior mentira é a seguinte, você não vai vencer o pecado. É impossível guardar a lei de Deus. Você não pode guardar o sábado. A lei foi abolida. Jesus é o sábado. Você não precisa mais guardar o sábado. O que Cristo fez em obediência a Deus, não pecando, você não precisa fazer. Precisa se preocupar com o pecado. Você vai continuar pecando até ele voltar. Então essas mentiras todas que Satanás está colocando, está impedindo o povo de Deus de ter verdadeira consagração, concentração no que deve de fato fazer. O que Ellen White diz? Nossa alta vocação, Meditações Matinais, página 74, ela diz, não vos assenteis na poltrona de Satanás dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. Não há poder em vós separados de Cristo, mas tendes o privilégio de ter Cristo permanentemente em vosso coração pela fé. E ele pode vencer o pecado em vós, quando com ele cooperardes. Então, não vamos ficar sentado com o diabo, dizendo essas desculpas, de que eu nasci assim, eu sou nervoso mesmo, eu sou bravo, sou violento, mas o importante é que eu estou na igreja verdadeira, o importante é que eu leio a Bíblia, que eu estou guardando o sábado. Não, nada disso é importante se você não luta com Deus para permanecer em intimidade com Ele, na presença do Senhor, e vence seu pecadinho carinhoso que você tem.
esse pecadinho vai tirar você do céu. É necessária a genuína conversão, não só uma vez em anos, mas diariamente. Meditação matinal, nossa alta vocação, página 211. A graça divina deve ser diariamente recebida, do contrário, homem algum permanecerá convertido. Meditação matinal, nossa alta vocação, página 211. Converter-nos diante de Deus, confessar nossos pecados cometidos e até os que não cometemos. Dizer sempre para Deus, eu sou fraco. Dizer sempre para Deus, revista-me de sua graça. Dizer sempre para Deus, me ajude a ter sua palavra na minha mente e no meu coração. Me ajude a vigiar contra o mal. Me ajude a detestar as propagandas de Satanás e desejar estar mais perto do Senhor em oração, em estudo da palavra, vendo, assistindo, vivendo aquilo que realmente me traz crescimento e esperança. Finalmente, amados, compreendemos, portanto, que o selamento é estar semelhante com Cristo. É semelhança com Cristo, na fé e na doutrina. É imitá-lo em tudo no viver diário. Os 7 selos do Apocalipse 6 tratam desse assunto para as igrejas e para o remanescente fiel. Exige uma obra de reforma e reavivamento constante, individual e coletivo, em ligação com a pregação da justificação pela fé do terceiro anjo do Apocalipse 14. O terceiro anjo está dizendo que quem não recebeu o selo de Deus, fatalmente receberá a marca da besta. Quem recebe o selo de Deus é porque compreende que justificação é pela fé, santificação é pela fé, pelos méritos de Jesus. E que o ser humano precisa todos os dias se comprometer a ser mais santo hoje do que foi santo ontem. Ser santo hoje para ser santo amanhã. E a cada dia buscar a presença do Senhor. E agora, o que você vai fazer? Compreendendo todo esse assunto, eu espero que você tome sua decisão. Ore, busque a Deus, leve esse assunto para os seus familiares, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, se inscreva no canal e ajude para que essa mensagem alcance outros corações. Mas, acima de tudo, tome sua decisão. Aceite a Jesus, confirme sua fé na obediência, ande em paz com Deus e Ele andará em paz contigo. Nosso próximo estudo, ainda no capítulo 7 de Apocalipse, 144 mil. É literal ou é simbólico? Você quer saber isso? Até o próximo encontro. Fique com Deus.